Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O programa de hoje vai falar sobre laqueadura. Se você tem alguma dúvida, então não saia daí. Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é a ginecologista e obstetra, a doutora Bárbara Murayama, já está aqui nos nossos estúdios. Não saia daí, o Consulta ao Doutor está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor está começando agora. Hoje nós vamos falar sobre laqueadura. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa aqui ao vivo pra gente, participar do Consulta ao Doutor, então ligue para cá. 0 operadora 11 3337 5886. Vou repetir para você. 3337 5886. Sua participação, você sabe, também é muito bem-vinda pelo Twitter, @consultadoutor, ou pelo e-mail, consulta@hittv.com.br. Ao meu lado hoje está a doutora Bárbara Murayama. Ela é ginecologista e obstetra e vai tirar todas as nossas dúvidas, doutora. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Vamos falar então de laqueadura. Primeiro eu queria que você explicasse, porque é um termo muito popular. As pessoas sabem que laqueadura é para evitar filho, mas eu queria que você explicasse como um médico define a laqueadura. Tá, a laqueadura é o método definitivo para evitar a gravidez, né? Então é um método irreversível de contracepção. Tá? Então, é um método para pessoas, para as mulheres, então a laqueadura é o termo para as mulheres. Tem a vasectomia, que seria o termo de anticoncepção definitiva para os homens. Para as mulheres existem vários tipos de laqueadura, então a gente vai poder falar de todos eles, mas é para mulheres que já não querem mais ter filhos, ou que nunca tiveram e não desejam ter, ou para mulheres que já têm a sua família constituída e não querem se preocupar em ter que tomar uma pílula, ou ter que tomar uma injeção, ou um DIU, enfim, alguma coisa que ela vai ter que se preocupar. Né? A partir do momento que finalizou o processo da laqueadura, ela não tem mais que se preocupar com nenhum método de proteção. Então, eu ia falar disso mais pra frente, mas já que você falou, então, que a mulher pode nunca ter tido um filho, queria que você explicasse isso pra gente, porque eu imaginava que só mulheres que já tivessem filhos que poderiam fazer a laqueadura. Não, isso. Então. Não. Existem algumas restrições. Aqui no Brasil, isso vai depender muito do país. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei, a Lei do Planejamento Familiar, que é uma lei da Constituição de 1996, que define quais são os critérios que a mulher pode se submeter a uma laqueadura. Por que foi criada essa lei? Para proteger a mulher, porque naquela época haviam muitas pessoas que faziam laqueadura sem as pacientes saberem. Então acontecia de médicos pelo Brasil afora fazerem laqueadura porque achavam que aquela família já tinha filhos suficientes. E isso não deve acontecer, né? Quem tem que definir isso é a própria pessoa, é o casal. Então, para isso que a lei fez uma proteção para as famílias brasileiras. Então, quem define é a pessoa. Mas ela precisa ter alguns critérios. Então, pelo menos 25 anos, ou 2 filhos vivos, então, ou uma coisa ou outra. Então, uma mulher de 18 anos, por exemplo, que já tenha 2 filhos, ela pode se submeter à laqueadura. Uma mulher de 26 anos, por exemplo, que não tenha nenhum filho, ela pode se submeter à laqueadura ou à vasectomia, tá? No caso do homem. Também vale a mesma regra. Também, tá? Então, e se eles forem casados, se ela tiver uma união estável comprovada, é preciso que os dois autorizem esse procedimento. Não pode ser só a mulher assinar se ela tiver se ela for casada oficialmente. Isso é importante. Isso. Então, você precisa tanto para a mulher quanto para o homem que o casal casado ou que tenha uma união estável se coloque ali, assine o papel dizendo que está ciente disso, autorizando. De acordo, tá exatamente. A gente tem todas as federações, então no Brasil a Federação, a FEBRASGO, a Federação Brasileira da Ginecologia e Obstetrícia, ela tem lá um modelo no site que os médicos podem imprimir e passar isso para a paciente assina junto com o seu cônjuge, com o seu marido, com o seu companheiro e aí autoriza. Sempre tem outra regra que é 60 dias após a manifestação da vontade. Então, hoje eu viro para você na consulta e falo que
eu tenho vontade de ser laqueada. Então, daqui 60 dias é que a gente pode começar a pensar em fazer esse procedimento. Nesse meio tempo, a paciente deve, idealmente, passar por uma avaliação psicológica, conversar com uma assistente social e que eu também, como ginecologista, a coloque à disposição de todos os outros métodos reversíveis, né? Então, o DIU, as pílulas, o próprio preservativo, enfim, todas as outras opções que ela tem, para que ela tenha certeza de que aquele método é o melhor para ela e para aquela família. Tá. Como a senhora mesmo disse, a gente tem vários métodos anticoncepcionais, né? Contraceptivos, então. Quem é que opta pela laqueadura? Mulheres normalmente que já têm a prole constituída. A gente sabe que abaixo dos 30 anos existem alguns estudos que falam que a chance da mulher se arrepender, mesmo que ela já tenha mais de 2 filhos, é muito grande, a taxa de arrependimento. E nem sempre a gente consegue reverter. Existem cirurgias para a reversão da laqueadura, para a laqueadura que é feita via abdominal, ou seja, que é cortada a trompa, mas não é garantia 100% de que essa reversão vai ser possível, principalmente se for uma laqueadura tardia. Ou seja, quanto mais velha a laqueadura, menos chance a pessoa tem de conseguir reverter. Então, o ideal é que seja uma decisão definitiva. Por isso que, às vezes, pacientes jovens de 20 e poucos anos, mais de 25, mas que já tem os 2 filhos, eu costumo recomendar que espere pelo menos até os 30. Enquanto isso, a gente tenta usar outros métodos contraceptivos, como um DIU, que dura 5 anos, por exemplo, alguns de 10 anos, e para depois ela definir isso com mais clareza. Até porque hoje a gente vê que as famílias mudam muito, né? As pessoas se separam, se casam novamente, querem formar uma nova família, então querem aumentar essa família de uma maneira diferente do que era antigamente. Então, a gente tenta, na medida do possível, sugerir a laqueadura, seja ela por qual via, depois dos 30 anos, quando a gente já sabe que a pessoa tem menos chance de já estar mais madura, já consegue discernir melhor. Tá, porque apesar da lei permitir que a mulher com mais... a partir de 25 ou antes, mas que já tenha 2 filhos vivos, faça a laqueadura, o arrependimento acontece. Acontece, é muito frequente. E as mulheres procuram para tentar uma reversão? Sim. Não é garantido, como você disse. Não é garantido. Tanto é uma para homem cirurgia... quanto para mulher? Sim. Sim, tá. Tanto para homem quanto para mulher. No caso da mulher, se for feita, por exemplo, por esteroscopia, não tem reversão. Aí não tem jeito, a gente não tem uma cirurgia de reversão dessa laqueadura. E aí o único método dela engravidar naturalmente seria por... Naturalmente não. Dela engravidar no próprio útero seria por fertilização assistida, né? Por fertilização in vitro. Porque ela tem um útero saudável. Então, ainda que ela seja laqueada e que não consiga reverter a laqueadura, ela ainda pode engravidar. Sim, mas aí por um processo artificial. Tá. Não mais naturalmente. Tá, então ainda tem uma opção. Sim. Muito mais caro. Sim. Mas é uma opção. Sim. Tá. Você falou da esteroscopia, né? Explica pra gente quais são os tipos, então, de laqueadura. A esteroscopia, eu nunca tinha ouvido falar desse termo. É o mais recente? É o mais recente, sim, é o mais simples, na verdade. Então, desde o começo, o primeiro tipo de laqueadura era quando a gente abria a barriga, ia lá, tem o útero, as 2 trompas. O que são as trompas? As trompas são os canais, como se fosse um canudinho que leva o óvulo do ovário, que é onde ele é produzido, até dentro do útero, onde vai crescer, depois que for fertilizado pelo espermatozoide, né? Então, esse canudinho, esse canal, né, esse tubo que liga os ovários ao útero, é que é cortado no processo de laqueadura pelo método convencional ou por videolaparoscopia, que em vez de cortar a barriga a gente só faz alguns furos para introduzir os instrumentais. No caso da esteroscopia, em vez da gente entrar via abdominal, a gente entra pela vagina e usa os orifícios naturais da mulher, né? Então a esteroscopia ela nos permite entrar pela vagina, pelo canal do colo do útero, dentro do útero e acessar a tuba sem que a gente tenha que cortar nada. E aí a gente, por meio do aparelho, do instrumental da esteroscopia, a gente introduz um dispositivo, uma molinha que a gente coloca dentro de cada tuba. E aí depois de 3 meses essas tubas se fecham por causa de um processo inflamatório, aderências, a cicatrização fecha esses 2 canais, né? A desvantagem é que tem esse período aí de 3 meses que a pessoa, entre o dia que ela fez o procedimento até o dia que ela vai ser liberada
para ter relações desprotegidas, ela precisa usar um outro método e depois fazer um exame para ter certeza de que essas duas tubas foram fechadas de verdade, né? Enquanto os outros métodos, os que a gente corta a barriga e corta a tuba, esses não. Depois do procedimento, recuperou da cirurgia, a paciente pode simplesmente, já pode ter relações desprotegidas que o procedimento já está efetivado, né? Então, e o procedimento por esteroscopia é um procedimento que pode ser feito ambulatorial, ou seja, sem a necessidade de anestesia, sem a necessidade de internação, sem a necessidade da paciente ficar longe do trabalho, de casa. Então, normalmente a gente pensa em mulheres que já têm filhos, ou seja, que são donas de casa, que trabalham, que têm filhos para cuidar, que não podem ficar afastadas das suas atividades, sejam elas só domésticas ou sejam elas fora de casa, por muito tempo. Como uma laqueadura convencional que corta a barriga, que a pessoa pode às vezes ficar 15 dias afastada em repouso, se recuperando da cirurgia. Então, pela esteroscopia, a paciente faz hoje de manhã, à tarde ela já está em casa, pode até voltar a trabalhar, né? É muito mais simples. Nesses 3 meses, então, fazendo o procedimento pela esteroscopia, nesses 3 meses a pessoa tem chance de engravidar. Tem chance de engravidar. Tiver relação sexual desprotegida. Isso, por isso que a gente conversa muito antes e a gente normalmente mantém o método que ela já usava, porque essas pacientes já usavam algum método, seja um DIU, seja uma pílula, seja uma injeção, seja um adesivo, um anel vaginal, qualquer método. A gente mantém esse método por mais 3 meses, né? Então a gente fala para o paciente, a gente vai fazer o procedimento, você vai continuar usando o método que você já usava, ou a gente pode adicionar um outro, enfim, nesses 3 meses, até a gente fazer um raio-x ou a esterossalpingografia, que são os 2 exames que a gente tem que fazer depois. Às vezes a gente faz um e precisa fazer o outro. E aí, depois disso, estando tudo bem, aí a paciente é liberada. Tá. Vamos imaginar que houve uma gravidez aí, nesses 3 meses, tá? A pessoa não se cuidou, não fez esse pós-cirurgia aí que é recomendado, não observou esses 3 meses. Tem algum problema para a mulher? Não. Tá. Na verdade, essa molinha, ela fica na tuba. A tuba, ela serve para fazer esse caminho, né? Uma vez que já translado. Tá lá. Uma vez que está lá, ela vai ter uma gravidez normal. A gente não vai mexer nas molinhas, a gente não vai fazer nada. A gente vai deixar. E aí, na verdade, ela já está laqueada para depois. Ou seja, depois disso, ela não vai mais poder engravidar naturalmente. Agora, então ela fica esses 3 meses observando. Imagina que ela não voltou. Ela não voltou ao seu consultório para fazer esses exames, para saber se está tudo bem. Pode ter havido algum problema. Sim, pode. E aí ela não tem garantia. Tá. Né? Eu só consigo garantir a ela se ela retornar e fizer pelo menos o raio-x, e a gente tem lá os critérios para definir se aquele procedimento deu certo ou não. O que você observa? A gente observa, a gente vê o raio-x e aí a gente vê a distância entre as molinhas. Se elas estão na mesma equidistantes uma da outra, se elas não estão, se as duas estão presentes no raio-x, né? E aí, se restar dúvida, a gente faz um outro exame, mais que é mais detalhado, que seria a esterossalpingografia, que é um exame que normalmente é feito em mulheres que têm esterilidade, ou seja, que têm dificuldade de engravidar, para a gente ver se essas tubas são livres, ou seja, se elas são pérvias. E aí a gente introduz contraste pela vagina, esse contraste vai passar por dentro do útero e pelas tubas. Fazer esse caminho, se né? ele passa, é porque não funcionou. Se ela não passa, é porque a molinha conseguiu interromper esse caminho. Geralmente, depois desses 3 meses, a paciente faz o exame só para ver que está tudo certo. Isso. Se não tiver tudo certo, tem que fazer de novo? Sim. Aí ela pode fazer novamente o mesmo procedimento, porque às vezes a gente vê que só de um lado não funcionou, então a gente pode colocar outra molinha só desse lado que não funcionou. Ou se ela, não quero mais fazer desse jeito, ela pode optar por outro método ou outra via da própria laqueadura. Pode optar por fazer a cirurgia propriamente dita ou não. Né? Aí a gente vai reconversar e vai recomeçar o processo desde o início. Tá. Agora, doutora, você me falou das vantagens, então, da laqueadura pela esteroscopia, por esteroscopia, né? Laqueadura esteroscópica, Isso, é assim, né? Exatamente. Que é muito mais fácil, não tem anestesia, a mulher já volta às atividades. São grandes benefícios, especialmente nos dias de hoje, né? Não precisa me falar o valor, lógico, mas acredito que seja mais caro do que as demais laqueadoras. Infelizmente sim, porque a gente precisa desse dispositivo, essas molinhas. O parzinho de molas, ele só é fabricado por uma empresa hoje no mundo. Que não é no Brasil. Não é no Brasil. A gente tem um representante no Brasil que nos fornece, mas por ser uma coisa nova, recente e
fabricada por uma pessoa apenas, então tem um custo muito alto ainda, né? A gente vem brigando, já tem alguns serviços públicos que conseguiram fazer alguns convênios e disponibilizar isso até para pacientes do SUS, mas são casos isolados, né? O governo ainda não fornece isso de rotina. A ideia é que forneça, né? Sim, porque é um método de excelência mesmo, né? Então, a gente só consegue ver vantagens. Tirando essa desvantagem de ter que usar esses 3 meses de outro método, a gente não consegue ver nenhuma outra desvantagem. E ele acaba saindo mais barato até para o governo, se você for pensar em dias de internação, em retorno ao trabalho, toda essa análise de anestesia, tudo isso, se a gente for pôr na ponta do lápis, acaba saindo equiparado. Mas isso ainda leva tempo. Essas coisas, qualquer nova tecnologia leva tempo para ficar arraigada, né? Para essa tecnologia chegar aqui, para os médicos estarem habilitados para fazer esse tipo de cirurgia por esse método, né? Isso, exatamente. Não é todo ginecologista obstetra que faz esse tipo de procedimento. A laqueadura convencional, sim, qualquer médico com especialização em ginecologia, ou seja, qualquer ginecologista tem essa habilitação. O método por videolaparoscopia, que também é um método que corta a barriga, mas menor, também já precisa de um ginecologista que faça videolaparoscopia, que tem essa especialização. E o método por esteroscopia, aí sim, precisa de um médico que tenha a subespecialização em esteroscopia e mais um treinamento no método de laqueadura por essas molinhas. Tá. A gente tem no Brasil aqui, médicos conseguem se formar para fazer esse tipo de procedimento aqui no Brasil? Hoje já, alguns cursos de endoscopia ginecológica já tem no seu quadro curricular esse treinamento, né? E a própria empresa, acredito que disponibilize para alguns médicos esse treinamento, né? Na minha época, quando eu fiz o treinamento, eu fiz fora, eu tive que fazer na Espanha, porque ainda não tinha aqui, então eu fui para lá. Mas hoje a gente já tem, até eu também dou aula disso, então a gente já colocou no currículo dos nossos alunos, então todo ano eles têm esse treinamento para que possam divulgar, porque a gente realmente acredita nisso. Em outros países é muito mais comum esse tipo de técnica? É muito mais comum. Na Europa é rotineiro, assim. Lá em Córdoba foi onde eu fui fazer o treinamento, a gente fazia 10 por manhã, né? E a paciente vinha e ia embora. E lá, por exemplo, na Espanha não tem uma lei. A paciente, qualquer mulher pode simplesmente manifestar o desejo de ser laqueada, independente de número de filhos, independente da idade. E ela passa, claro, também por uma avaliação psicológica, mas ela pode, o governo não interfere nesse pormenor, né? Mas então, cada país tem a sua regra. Você já pegou algum caso da paciente ou do casal que desistiu de fazer qualquer procedimento? Muitos casais desistem, né? Até porque muitos casais, como são 60 dias muita coisa acontece. Às vezes se mudam, às vezes já teve paciente comigo o procedimento e aí, não, eu não quero mesmo, eu não tenho filhos, eu já tenho 40 anos, eu não quero. Aí me liga na véspera, eu não vou mais por meu namorado, que de 10 anos me pediu em casamento, agora eu não sei se eu vou querer ter filho. Então, tudo isso acontece. Por isso que a gente tem que conversar muito e para não antecipar essa decisão, que é uma decisão muito séria, né? É uma decisão para sempre. Tá. Eu tenho aqui um dado de um estudo holandês que constatou apenas 10 gestações em 6 mil esterilizações esteroscópicas feitas de 2002 a 2008. Então, ainda assim pode ser que haja uma gestação. Isso. É muito pouco. É muito pouco e a maioria, todos esses casos, eles aconteceram por 2 motivos principais. As pacientes já estavam grávidas e não relataram isso no dia do procedimento, tá? E o outro motivo, elas não seguiram à risca o outro método anticoncepcional nesses 3 meses ou não voltaram para fazer o exame e aí acharam que estava tudo bem depois de 3 meses, não fizeram o controle e aí se viram grávidas depois, né? Então, nenhum que fez direitinho todo o processo engravidou. Tá. Nos outros métodos, então, o convencional ou por videolaparoscopia, você também precisa voltar depois de um tempo, fazer um acompanhamento? Como é que se faz? Uma mulher laqueada, ela precisa fazer que tipo de... Tem algo especial que ela tem que fazer fora a rotina do ginecologista? Isso, são cirurgias, né? Tanto a via convencional quanto a via por videolaparoscopia são cirurgias. Então, a convencional, normalmente a gente usa a raquianestesia, aquela anestesia nas costas, que a paciente fica com as pernas dormentes e ela fica 1, 2 dias internada, né? A videolaparoscopia sempre tem que usar
a anestesia geral, então a paciente é entubada, também vai ficar um dia de internação pelo menos. Então, como são procedimentos cirúrgicos, a paciente deve retornar uma semana, 10 dias, às vezes um mês depois, para fazer o controle da cirurgia, né? Depois que a gente corta lá a tuba, ela está cortada, não tem volta. Mas ela tem que fazer um controle porque pode haver infecção hospitalar, infecção do sítio cirúrgico, ou seja, dos pontinhos, pode não fechar direito, ela pode ter uma infecção, um sangramento, uma complicação qualquer em relação ao procedimento cirúrgico e ao procedimento anestésico. Então ela tem esse controle. Depois que ela recebeu alta do procedimento cirúrgico, depois de um mês, ela tem uma vida normal e como uma mulher na idade reprodutiva, ela tem que fazer o controle de rotina que toda mulher na idade reprodutiva tem que fazer. Então, Papa Nicolau anual e, dependendo da idade, já a mamografia. Só. Tá. Do método mais tradicional, que é quando há o corte no abdômen, enfim, eu imaginei, isso pode ser feito durante o parto? Após o parto? Não, hoje em dia, também por uma questão de proteção e para mulheres, durante o parto a gente é bombardeada por uma quantidade enorme de hormônios. Então, os nossos sentimentos, quem já engravidou sabe que a gente fica com as emoções à flor da pele. Então, não é o momento ideal para se tomar essa decisão, né? Principalmente se a mulher não tem ainda toda a prole dela constituída. Então, a lei nos diz que a gente só pode fazer uma laqueadura depois de pelo menos 40 dias do parto. Né, ou de um aborto. Então, depois de 40 dias é que a gente vai começar a conversar sobre o método anticoncepcional, seja ele qual for. Antes disso, a paciente está lá em resguardo, a gente não deve falar disso. Aí, depois de 40 dias, sim, aí a gente vai introduzir algum método anticoncepcional e aí sim é a oportunidade de falar também de laqueadura, se for o caso da paciente. E aí ela pode fazer depois. A única exceção em que a gente pode fazer no parto é quando a paciente já tem muitas cesáreas. Então, 2 ou mais cesáreas anteriores. É prejudicial ter muita cesárea? Sim, sim. Por quê? A gente corta. Cada vez que a gente corta, imagina um tecido onde a gente fez uma costura, aí a gente cortou. Aí a gente costurou de novo aquele tecido, aí a gente cortou. Aí a gente costura de novo, aí a gente corta. Então, quantas mais vezes a sutura, o tecido vai ficando desgastado, vai ficando com muita aderência, você não consegue ficar com um tecido adequado. Então, a chance de uma rotura uterina durante a gravidez, conforme vai se esticando, a chance de hemorragia, dela perder esse útero e até morrer e perder o neném é muito alta, quanto mais cesáreas ela tiver. Então, por isso que a gente hoje, cada dia mais, incentiva os partos normais, né, via vaginal, porque esse risco diminui. Também, quanto muitos partos normais, também aumentam o risco de hemorragias, mas muito menos do que de cesáreas. Tá. Doutora, vamos atender uma ligação? Vamos. Quem quer falar com a gente é a Amanda, de São Luís do Maranhão. Olá, Amanda, boa tarde para você. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Então, eu queria perguntar para a doutora, porque eu tive filho com 15 anos, né, minha segunda filha, e eu fiz uma laqueadura pelo fato de eu ter tido começo de eclâmpsia. Aí ele falou que com 7 anos eu poderia engravidar novamente, que ela ia se desligar e eu poderia engravidar. Eu queria saber se era verídico, porque eu tenho uma colega que ela fez laqueadura e com 7 anos, que a filha dela completou 7 anos, ela voltou a engravidar. Tá. Tem alguma pergunta para fazer para Amanda? Posso me despedir dela? Pode se despedir. Amanda, obrigada pela sua participação, viu, doutora? Então, Amanda, na verdade, assim, feita a laqueadura, ela está feita. Como qualquer outro método anticoncepcional, reversível ou não, existe um risco de falha, que é baixo, mas ele existe, né? Então, depois de uma pílula anticoncepcional, ela tem um risco de falha, menos de 1% de falha, assim como qualquer outro método, inclusive a laqueadura. Mas a chance da pessoa engravidar, a não ser que falhe, é quase nenhum, a não ser que ela reverta, faça um procedimento, uma cirurgia, que vai lá e vai religar as tubas. E isso não tem data, não são 7 anos, não são 10 anos, a qualquer momento ela pode tentar fazer essa religadura, essa reanastomose das tubas, essa religação, e se ela tiver sucesso nessa cirurgia, ela vai engravidar novamente. Mas não é que a laqueadura não tem uma data de validade, ou seja, dura 7 anos, depois disso ele para. Não, é um método definitivo, ou seja, para sempre. Fez, se não reverter, se você não for lá procurar um médico, fazer um processo de reversão e passar por uma cirurgia de reversão, ela não vai se reverter sozinha, tá? A não ser que aconteça uma falha, mas aí entra nessa taxa baixa de que isso pode acontecer. Se for uma mulher mais jovem ou uma mulher já com mais idade, tem alguma diferença
na laqueadura? Não. Mais chance de dar certo, de ter algum problema? Não, da laqueadura propriamente dita, não. É claro que um procedimento cirúrgico numa paciente mais jovem é menos arriscado do que numa paciente de mais idade, que já tenha, por exemplo, pressão alta, diabetes, tenha, por exemplo, obesidade. Tudo isso vai aumentar o risco cirúrgico dela por conta da anestesia e pelo próprio procedimento, seja ele qual for. Numa paciente jovem que não tenha nenhuma doença associada, o risco cirúrgico é mais baixo. Mas a laqueadura em si não vai mudar. Tá. A gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco não responde ainda. Eu quero saber se nesse procedimento aí de esteroscopia, ele inclusive favorece quem tem essas doenças relacionadas, então, à pressão alta, o diabetes, obesidade, enfim, se isso favorece. Daqui a pouquinho, então, a doutora Bárbara Murayama, que é ginecologista e obstetra, responde pra gente. Hoje nós estamos falando sobre laqueadura. E você que está em casa, tem alguma dúvida? Então, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre laqueadura. E a doutora Bárbara Murayama é quem está aqui ao meu lado, hoje tirando todas as nossas dúvidas. Ela que é ginecologista e obstetra, explicando tudo aqui pra gente. Eu deixei pergunta, então, na saída de bloco, eu vou refazer agora, então, doutora. Você falou de algumas doenças relacionadas, por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade. Essa laqueadura via esteroscopia, ela favorece quem tem esse tipo de problema? Como é que funciona? Não, essa é uma ótima pergunta, Denise, e sim, totalmente, né? Porque como eu te falei no começo, a via esteroscópica, ela usa os orifícios naturais da mulher, ou seja, a gente não faz nenhum corte na barriga, é um procedimento ambulatorial, que a pessoa não tem que tomar nenhuma anestesia, a não ser que ela opte por isso, né? A gente pode fazer com anestesia, caso a paciente deseje, mas por conta disso, ele é muito indicado para pacientes que têm um risco cirúrgico muito alto, ou seja, mulheres que têm, por exemplo, um problema de coração, mulheres que têm obesidade, mulheres que têm um diabetes descompensado, de difícil controle. Então, é um procedimento super simples, né, que a gente pode fazer num ambiente ambulatorial e com um risco super baixo de infecção, um risco baixo de complicação de todas elas. Então, sim, e hoje em dia até uma das nossas, quando a gente vai tentar falar para o governo e tal, todos os documentos que a gente faz, a gente tenta fazer principalmente nesse tipo de paciente, né? Então, conseguir verba para fazer nesse tipo de paciente. Em algumas pacientes bem escolhidas, que têm problemas de saúde, que estão na fila da laqueadura, mas que para ela o risco da laqueadura seria maior do que o benefício da laqueadura. Então, esse método vem para ajudar a gente a fazer isso para essas pacientes também. Mesmo pela videolaparoscopia, existe risco, porque é um corte também. Claro, na videolaparoscopia a paciente tem que fazer uma anestesia geral, ou seja, a gente tem que fazer com que a paciente durma, ela fica respirando por aparelhos durante todo o procedimento, né? A gente introduz gás na barriga dela para poder enxergar lá dentro com a câmera e aí a gente faz o corte. Ela é mais simples porque os cortes são pequenos, então por isso que a gente fala que ela é mais simples do que a cirurgia convencional. Mas do ponto de vista de risco anestésico, de risco cirúrgico, também é muito alto. Tem algumas pacientes que não podem passar por uma anestesia como essa. Tá. Agora eu sei que dor é muito relativa, mas quero saber da laqueadura esteroscópica que essas pacientes relatam para você. Sem anestesia. Isso, normalmente assim, como a gente usa os orifícios naturais da mulher, o aparelho ele tem um diâmetro de 3,6 milímetros, que é mais ou menos o diâmetro de pacientes do colo do útero mesmo. Então a gente usa esse canal que já tem esse diâmetro, então a gente vai passando, ela vai sentir um desconforto, uma cólica, e como o procedimento é muito rápido, dura muito pouco, 5 a 10 minutos, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a depender do caso, então a paciente consegue passar muito bem, né? O que muitos médicos recomendam é que a paciente tome um analgésico antes, meia hora antes do procedimento. Alguns médicos recomendam, passam já um comprimidinho. Pode haver um desconforto ali, mas... Isso, a paciente estando bem orientada, ela fica acordada durante todo o procedimento, ou seja, porque ela não está com nenhuma anestesia. Então a gente vai conversando. Um professor meu, um italiano, que foi o professor Stefano Betocchi, que é quem... Ele dá nome, inclusive, ao instrumental, ele costuma falar, anestesia de esteroscopia é a conversa. Então, a gente vai conversando durante o procedimento, a paciente vai se acalmando, ela vai entendendo o que está acontecendo, a gente vai conversando, quando viu, acabou. Né? Costuma ser muito simples.
Tem uma ligação, doutora, vamos atender então? Agora a gente fala com a Rosilene do Espírito Santo. Olá, Rosilene, boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Alô, Rosilene? Rosilene, você me ouve? Alô, Rosilene? Alô? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode perguntar. Ah, tá, obrigada. É que eu tenho uma menina de 18 anos, né, a caçula, e o menino tem 21. E eu liguei já faz 18 anos e gostaria de engravidar. Como eu faço? Isso, então, uma pessoa que já tem um filho de mais de 10 anos, a chance dela conseguir reverter é muito baixa, né? Existe, se ela ainda menstrua, ou seja, se ela não entrou na menopausa ainda, se ela ainda está na fase reprodutiva dela, ela ainda tem chance, baixa, mas existe. Então, o ideal é que procure um serviço que tenha fertilização assistida, que tenha serviço de reprodução humana. Então, existem serviços públicos por todo o Brasil que fazem esse tipo de investigação. Eles vão avaliar qual a real possibilidade disso. Antes mesmo de fazer o procedimento. Sim. Então, existem critérios. Por exemplo, dificilmente, a maioria dos serviços, eles não fazem reversão em mulheres maiores de 45 anos, né? Porque a chance de conseguir vai acabar... como tem muitas mulheres, é preciso selecionar as mulheres que mais terão chance que isso aconteça, né? Tá. Então, lá cada serviço tem o seu protocolo e ela vai ser avaliada em relação a isso, ver se ela se ela já não está perto da menopausa, se ela ainda menstrua e ovula todo mês, e aí sim avaliar se há como fazer a reversão. E aí vai fazer a cirurgia de reversão, que normalmente é feita por videolaparoscopia também, ou com a barriga aberta, né, pelo método convencional, e aí vai fazer lá a ligação, e aí tem que esperar para ver se vai haver o sucesso dessa cirurgia. Então, tem todo um processo. Ela é feita pelo mesmo método que foi feita a laqueadura? Como assim? A de reversão? Ela é feita com a mesma técnica? Ou, por exemplo, alguém que fez a mais tradicional, a aberta, pode tentar fazer a reversão por videolaparoscopia? Tá. Não tem problema nenhum. Obrigada, então, Rosilene do Espírito Santo, que tirou a dúvida aqui com a doutora. Quem também quer saber algo parecido é a Verônica de Osasco. Ela diz que fez a laqueadura faz 20 anos, hoje ela tem 47. Ela quer saber se dá para fazer a reversão. Então, é possível, não dá para dizer que não é, se você ainda não estiver na menopausa, ou seja, se ainda menstrua todo mês, provavelmente ainda ovula todo mês e existe uma chance mesmo que pequena. A gente sabe que depois dos 35 anos, os nossos óvulos eles já são em número muito mais baixo do que aos 20, aos 30 anos, né? A gente nasce já com todos os nossos óvulos, aquela nossa carga a gente já nasce. Não é como o homem que produz espermatozoide todo dia. A gente não. Então, os nossos óvulos, se eu tenho 40 anos, os meus óvulos têm 40 anos. Se a pessoa tem 30 anos, os óvulos dela têm 30 anos. E ela vai gastando por mês 1, 2 óvulos todo mês. Então, aos 47, imagina-se que a reserva de óvulos dela já seja baixa. E se ela já fez uma laqueadura há mais de 20 anos, também a chance da reversão ser positiva também é baixa. Mas, a partir do momento que a pessoa ainda menstrua, uma chance baixa, ela existe. Tá. Né? Então, tem que procurar um especialista mesmo em reprodução humana, um ginecologista com essa especialização, para fazer essa avaliação. Tá. Quanto mais antiga é a laqueadura, menos chance de sucesso a tem. Reversão. Tá. Isso. E antes de fazer essa cirurgia, feito um estudo todo, porque de repente não adianta só tentar fazer a reversão, você tem que ver se isso vale a pena, é isso? Exatamente. Tá. A laqueadura a gente tem de graça, tem uma fila, mas tem de graça não pela esteroscopia, que é um método mais moderno e caro, mas dos outros métodos a gente tem. A reversão também? Também, alguns serviços fazem. Como é um procedimento muito específico e também com uma técnica muito minuciosa, não são todos os hospitais públicos que fazem esse tipo de procedimento. Tá. Só os hospitais que têm o serviço de reprodução humana muito bem instituído, e aí tem essa fila. Aqui em São Paulo a gente tem alguns serviços que fazem, e aí precisa também passar por todo esse processo, não são todas as pacientes que se encaixam no protocolo, mas sim existe. Tá. Você disse que algumas pacientes podem optar por receber anestesia mesmo sendo pela via esteroscópica. Sim. Nesse caso, a pessoa tem que ir para um hospital?
Sim, qualquer anestesia é feita dentro do hospital, né? Na verdade, quando a gente fala em esteroscopia, laqueadura por esteroscopia, a gente sempre prefere o ambiente hospitalar, mesmo que não dentro do centro cirúrgico, mas a gente prefere o ambiente que a gente chama de ambulatorial, ou seja, não no meu consultório, né? Dentro do ambiente hospitalar, porque caso aconteça alguma complicação, o paciente se sentir um pouquinho mal, teve um enjoo, um mal-estar, eu estou dentro de um ambiente respaldado que proporcione segurança para o paciente, né? Então, sempre, mesmo que não no centro cirúrgico, dentro de um ambiente hospitalar, né? E se for com anestesia, aí é dentro do centro cirúrgico e ela também pode ir embora no mesmo dia, né? Se for com anestesia, seja RAC, seja uma anestesia, uma sedação por anestesia geral, melhorou da anestesia em torno de 2, 3 horas, depois disso ela vai para o quarto, come um lanche, ela pode ir embora para casa. Tá, é importante falar isso porque a paciente tem que observar também onde vai ser feito tudo isso. Né? Como essa coisa de, pode ser feito ambulatorial e tal, às vezes a gente vê, infelizmente, pessoas fazendo, a gente tem regras da Anvisa que a gente tem que seguir para ter um ambiente que possa ser feito seguro, esse tipo de procedimento. Né? Por mais simples, mas é tão simples, 5 minutos, não vai cortar nada, mas não é, tem que ter uma segurança para o paciente, porque complicações podem acontecer, né? Então a gente precisa estar preparado. Tem mais ligação, agora a gente vai falar com a Simone do Rio Grande do Sul. Olá, Simone, boa tarde para você. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade. Pode perguntar, Simone, boa tarde. Eu queria uma informação referente assim à laqueadura. Eu quero saber se é verdade ou é um mito referente que dizem que engorda, que incha, que quando fica na menopausa passa muito mal. Eu queria essa informação. Eu estou grávida do terceiro e eu tenho essa dúvida em fazer a laqueadura por causa disso. Obrigada, Simone, pela sua participação. Doutora, essa de verdade ou mito se laqueadura engorda? Também a pergunta da Cristiane e da Lúcia, aqui de São Paulo. Então vamos lá. É uma dúvida frequente em relação a isso mesmo e não é verdade. A laqueadura não tem como consequência engordar, ganhar peso, nada disso. O que pode acontecer durante o procedimento de laqueadura convencional ou por vídeo, quando a gente corta a tuba, pode haver uma complicação no procedimento, que é raro, porque é um procedimento em geral simples e que os ginecologistas estão muito habilitados a fazer, mas um sangramento aumentado, alguma coisa que faça com que a gente precise tirar os ovários, né? Porque a inervação, a vascularização é toda próxima, tanto da tuba quanto dos ovários. E o ovário, sim, o ovário, ele é uma glândula que produz hormônios. Quando ele para de produzir esses hormônios na menopausa ou quando a gente tira cirurgicamente por algum problema esses ovários, aí sim, os hormônios diminuem e aí a paciente pode ter ganho de peso e tal. Mas isso é uma complicação raríssima, que antigamente, quando se começou a fazer laqueadura anos atrás, muitas vezes, em vez de cortar só a trompa, que a gente tira um pedacinho muito pequenininho, os médicos tiravam tudo, tiravam ovário e tuba, tiravam aí tiravam essa glândula e aí as pacientes entravam na menopausa por conta da cirurgia. Isso não acontece mais hoje. Hoje a gente faz um cortezinho muito pequenininho na tuba. E a mulher não para de menstruar? Não, de jeito nenhum. Ela menstrua normalmente, não muda em nada, né? Não se altera a parte hormonal dela por conta da laqueadura. É um corte de canal. Imagina uma ponte e a gente corta um pedacinho da ponte. A gente interrompe aquela circulação entre um lugar e o outro. É isso que é a laqueadura. Tá. Essa é uma complicação, então? Sim, seria Tem uma alguma complicação. Outra? Qualquer complicação é inerente ao procedimento, então, um sangramento, uma infecção, né? Qualquer cirurgia pode gerar uma infecção urinária, uma infecção do próprio local, uma infecção do corte, né? Então a gente precisa que essa paciente seja muito bem orientada quanto à higiene daqueles cortes, então lavar com água e sabonete, né? Não ter as relações sexuais durante o período que o médico recomendar. Cada médico, dependendo do tamanho da cirurgia, do tipo de cirurgia, vai recomendar uma coisa, um certo padrão, né? Então, cada procedimento vai ter esse tipo de complicação. Mas, no geral, é um procedimento muito simples, que a paciente volta para suas atividades muito rapidamente, né? Por vídeo mais rápido do que pela via convencional. O que atrapalha um pouco na via convencional é o corte, que é muito grande ainda, né? A gente faz um corte de todas as camadas da parede abdominal até chegar lá. Com a videolaparoscopia, o corte que antes era de 6 centímetros, hoje a gente faz 3 furinhos de 1 centímetro, né? Meio
6 centímetros. Um pontinho, 2 pontinhos em cada um. Às vezes a gente costuma fazer até ponto intradérmico, que não precisa nem tirar o ponto, né? Que a gente faz por dentro, não fica nem aparecendo no dia seguinte, o paciente nem vê. Às vezes tem paciente que pergunta, nossa, onde que foi o corte? Porque ela não consegue nem enxergar. Então, em relação ao corte, é muito tranquilo e por isso a dor é muito pouca na maioria das pacientes. Mas, claro, a dor varia e a gente vai dar lá os analgésicos de acordo com cada paciente. Doutora, esse corte da cirurgia mais tradicional é na mesma altura, na mesma região do que o da cesárea? A gente tenta fazer no mesmo lugar. Tá. Na verdade, a gente tenta aproveitar o corte, não necessariamente a gente precisa usar o corte todo, porque o da cesárea é maior. Ele precisa ter pelo menos uns 6 centímetros ali para passar a cabeça do neném, né? Mas o da laqueadura não, a gente pode fazer um cortezinho menor e aí ampliar se necessário para ter um campo cirúrgico razoável. Mas a gente costuma aproveitar até para o paciente não ficar com 2 cortes, né? Em 2 cicatrizes em lugares diferentes, né? A gente costuma aproveitar esse mesmo corte. Doutora, a laqueadura previne algum tipo de doença? Então pode ser que para alguém seja recomendado fazer isso, alguém, lógico, que já tem a sua família estabelecida, enfim. Não, existem casos em que a paciente tem doenças muito sérias em que a gravidez vai ser um problema para ela. Por exemplo? Né? Por exemplo, uma hipertensão pulmonar. Tem doenças cardíacas que causam um aumento da pressão no pulmão. E isso, se a paciente engravidar, que já tem um aumento natural, essa alteração da circulação do corpo, do coração, da circulação sanguínea, se ela engravida, ela tem um risco de vida. Então, essas pacientes, elas precisam que a gravidez seja evitada. Nesses casos, muitas vezes, a gente tem que fazer a laqueadura como método, porque algumas delas não podem engravidar, não podem usar métodos hormonais, e aí a gente precisa laquear. Quanto a evitar, não, elas não evitam doenças e a gente precisa que a paciente mantenha o uso de preservativo para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Tá. A gente sabe que hoje tem aumentado o número de AIDS e outras DSTs, inclusive na terceira idade, então a gente tem reforçado isso, que os casais usem preservativo mesmo nos relacionamentos estáveis, né? É até complicado isso, mas a gente tem recomendado que, a não ser que queiram engravidar, que usem preservativo não como método só para evitar filhos, mas como método de proteção de DST. Tá. Doutora, a gente ouve falar muito em endometriose. Não tá relacionado alguma coisa laqueadura com endometriose? Uma mulher que sofra muito? Não. Não. A gente, às vezes, no ato da laqueadura, como é uma cirurgia, às vezes a paciente não sabe que tem endometriose, a gente consegue, fazendo uma videolaparoscopia, a gente vê focos de endometriose e a gente faz uma biópsia e define esse diagnóstico. Mas não tem nenhuma relação de laqueadura com a endometriose propriamente dita. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas agradeço muito a sua presença, que já está convidada para voltar. Obrigada. A gente pega um outro tema e fala aqui, fala muito bem, foi bastante esclarecedora a entrevista. Obrigada. Com certeza. Adorei. Tirou as dúvidas aí de muita gente que ligou para cá, o pessoal participou bastante. Obrigada, doutora. Hoje eu conversei então com a doutora Bárbara Murayama, ela é ginecologista e obstetra, tirou as nossas dúvidas sobre laqueadura. Você sabe, você pode participar do programa sempre ligando para cá, pelo Twitter ou pelo e-mail, que eu sempre falo aqui na abertura do programa, consulta@hittv.com.br. Um excelente fim de tarde para você, a gente se vê amanhã. Tchau!